Bem, amados, oportunidade de chegarmos ao 27º estudo bíblico aqui, né? Ficou para hoje o capítulo 18 de Gênesis. Eu estive lendo, pensando, não sei se a gente vai conseguir, né, avançar em todo o capítulo, então pensei em ler uma primeira parte para a gente tentar juntos digerir um pouquinho, perguntar e colocar diante do Senhor, ver o que o Senhor tem para nos ensinar nessa primeira etapa, e depois, se houver tempo, a gente avança mais. Então, no capítulo 18, diz assim: O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: Meu Senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para lavar os pés, e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer-lhes também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: Depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e o deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e os serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: Voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava à entrada da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, consigo mesma, quando pensou: depois de já estar velha, e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu? E disse: Poderei realmente dar luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu: eu não ri. Mas ele disse: não negue, você riu. Amém? Então assim a gente, compartilhou o capítulo 17, que também começou com uma visita do Senhor. A do capítulo 17 não foi uma visita física, Aqui muitos irmãos entendem que dentre esses 3 homens, 2 eram anjos, mais um, o próprio Senhor, Na visita do capítulo anterior, o Senhor visitou mesmo na sua glória e ali falou com Abraão, e no final daquela conversa diz que o Senhor subiu, e finalizou aquela comunhão. Então a primeira coisa que me chama muito a atenção são esses momentos de visitação, esses ciclos de visitação. Deus está visitando Abraão todo o tempo, Ainda que Abraão tenha recebido como missão andar na presença do Senhor, e ser íntegro, na verdade, o Senhor o visita de tempos em tempos. E cada vez que o Senhor o visita,
o Senhor se revela, o Senhor confirma, o Senhor abre a visão E dá-lhe uma promessa também, né? de Abrão, né? E sempre dá uma promessa a ele. Confirma a promessa, amplia a promessa, né? Se estreita. Olha que coisa interessante. Então, essas visitações têm um propósito, né? Essas visitas que o Senhor vem fazendo a Abraão, né, estão mudando a vida de Abraão. Estão fazendo Abraão conhecer mais o Senhor. Então, ainda que eu experimente uma grande visitação de Deus nessa noite, e Deus possa se manifestar e derramar e fazer grandes coisas, eu não posso perder o foco, né, de que essa grande visitação tem que ter como propósito central que eu conheça mais a Ele, que de alguma forma Ele abra mais a minha visão para que eu veja como Ele é, para que Ele abra o meu entendimento para entender a sua vontade. Então, essas visitações, elas têm propósitos. Elas não podem ser só para eu me sentir bem, que a gente se sente bem, é claro. A gente está em oração, está buscando, está no monte, desce aquele poder, parece que a gente vai sair do chão, né? A sensação que a gente tem é aquela leveza, né? É a presença do Senhor que nos envolve e às vezes a gente não quer nem ir embora daquele lugar, né? Como Pedro, Tiago e João estavam lá no Monte da Transfiguração. E quando eles viram o rosto do Senhor igual ao sol, as vestes dele branca como um branco que ele nunca viu, né? Moisés e Elias descendo para conversar, uma glória. Eles ficaram como? Eles ficaram, tipo assim, batendo cabeça um no outro, né? Não, vamos fazer aqui 3 tendas, porque, tipo assim, eu não quero nunca mais sair daqui, né? Mas em toda essa experiência espiritual, veio a voz do Pai, do céu, e falou: esse é o meu filho, a ele ouvir. Então, toda aquela experiência teve um propósito, teve uma direção, teve uma confirmação de quem era o Senhor, né? Então, assim, quando a gente perde um propósito, né, a gente pode, ao longo da nossa caminhada, fazer com que outras pessoas que estão nos acompanhando percam o propósito também, né? Se eu estou aqui e tenho que chegar aqui, ó, se eu perco o foco, olho para a direita ou para a esquerda, eu posso perder o quê? O alvo, né? Então eu tenho aqui o alvo: seguir e prosseguir em conhecer a Cristo, conhecer Ele e o seu poder, né? Porque isso é que nos impede de errar, como Jesus falou: conhecer a Deus, as Escrituras, né? E o seu poder, né? Então, se eu aqui perco, por exemplo, o foco, meu foco aqui pode ser o quê? Sucesso. Sucesso espiritual, vamos colocar assim. Quem não gostaria de ter um ministério amplo, reconhecido, internacional, visitar, palestrar para as pessoas, né? Ser reconhecido, ó, aí vem o fulano de tal, o homem de Deus, o servo de Deus, né? E todas essas coisas podem fazer com que a gente se perca na caminhada. Por exemplo, o sucesso espiritual é uma delas. Outra coisa é o quê? O resultado. A maioria das pessoas hoje é movida pelo resultado. Se avalia sempre o resultado. Então, se a gente estivesse aqui, de repente, compartilhando só com 2 pessoas, qual é o raciocínio de hoje em dia? Pô, mas são só 2 pessoas, uma, né? Que propósito tem isso? Vamos terminar com isso, né? Porque tudo, na verdade, é medido por números. Essa é uma grande verdade, né? E a gente sabe que o Senhor não tem esse padrão de resultado. Porque das 12 pessoas que ele escolheu, um o traiu, roubava dinheiro da sacola, e os outros 11 o abandonaram no momento que ele mais precisou. Então, se fosse medir realmente, né, por qualquer espécie
de aparente resultado, o próprio trabalhar do Senhor naquele primeiro momento, claro que depois tudo que ele plantou, né, foi colhido na vida daqueles 11 discípulos, né? Mas assim, muitas pessoas teriam dificuldade de entender isso. Ou uma pessoa como Jeremias profetizando 40 anos, e durante 40 anos o povo de Israel nunca deu ouvido a uma palavra que o Senhor falou através da boca de Jeremias. E no final do seu ministério, todo o povo de Israel, né, no caso principalmente Judá, porque o norte já estava cativo, foi levado cativo para a Babilônia. Como é que uma pessoa deve se sentir sendo usada por Deus durante 40 anos? E durante 40 anos, ele não vê o resultado. Como é que ela deveria se sentir? Frustrada, né? Um fracasso, ou cansada, né? Se ela se perdesse por aqui. Mas qual era a missão dela? A missão dela era o resultado, ou a missão dela era ser um servo do Senhor, rendido à vontade plena dele, e que os seus lábios na terra fosse a voz que ecoa do céu? Se eu olhar por esse ponto, então a gente vai falar, Jeremias foi um servo bom e fiel. Alguém que guardou a fidelidade com o seu Deus, né? Então, se nós olharmos para isso aqui, nós podemos também nos desanimar. Não é assim? E há muitas coisas que ao longo da caminhada, né, eu posso parar aqui no meu eu, né? E não alcançar aquele ponto. Então, Paulo, cada vez que ele avançava, ele dizia, eu deixo tudo o que ficou para trás e avanço para o alvo. Então, o centro da vida dele era Cristo. E andando nesse caminho, ele dizia, mesmo nesse caminho, eu sei que eu mesmo não quero seguir essa reta. Só há um jeito de seguir esse caminho, quando eu mesmo não vivo, mas Cristo vive em mim. Então é Cristo vivendo em mim, me conduzindo a Cristo. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele opera o querer e o efetuar. Ele é tudo em todos. Então, essa questão daqui não é uma questão tanto de obras aparentes só. É claro que, né, a fé produz obras, a gente não está falando isso. Mas essa é uma questão muito mais ligada à rendição e entrega. Mais do que fazer uma grande coisa para Deus, a gente estava citando aqui o caso de Salomão, né? Construiu o templo, imagina a grande magnitude dessa obra, né? Mais do que fazer uma grande obra para Deus, é saber o quanto Deus tem do meu. Exatamente. Porque pode ser, Aquiles, que um pontinho desse não seja dele. Pode ser que uma parte, na verdade, não esteja rendida ou debaixo do seu governo. Então, na verdade, o estar com os pés no reto caminho, o guardar a palavra, né? Na verdade, está ligado mais a isso aqui. Porque a gente não tem força para fazer isso. Todas as coisas que nós prometemos, nós não temos nem força para cumprir. Então o sujeito sobe no altar e diz assim, eu serei fiel na fartura e na escassez, na saúde e na doença. Mas a gente não tem a mínima noção do que está dizendo. Porque se ao longo da caminhada, de repente, o nosso cônjuge cai com uma doença aguda e gravíssima, a gente não tem nem noção do preço do que é cuidar de uma pessoa.
Então a gente promete, mas a gente não sabe aonde as nossas palavras chegam, né? Então é a mesma coisa, eu estou com o Senhor até a morte, disse Pedro. É a vontade de prometer, de querer, de dizer aquilo, mas não há em nós esse poder, né? Na verdade, esse poder que nos mantém aqui vem dele mesmo. Então, nós, pela graça de Deus, nos mantemos o quê? Sensíveis, né? Com os ouvidos do nosso coração bem abertos e rendidos, ou seja, rendido é quando vem essa voz, não há uma oposição a ela. A gente vai perceber isso pelo texto, né? Então, quando Deus veio visitar Abraão, existe uma resposta que a gente vai ver aqui da vida de Abraão. Porque Deus visitou muitos servos. E Deus continua visitando, Ele continua o quê? Batendo a porta. A grande questão é como a gente responde a isso. Então, Deus visita Abraão no pior momento. Por que eu costumo dizer que é o pior momento? Porque se a promessa vai se cumprir com 100 e ele foi chamado com 75, Deus está visitando ele com 99. Por que o pior momento? Porque sempre que está muito próximo das coisas de Deus acontecerem na nossa vida, como fica o cenário na nossa vida? Deus fala assim, amanhã eu vou mandar uma chuva sobre a sua vida. Você recebe essa profecia, quando você acorda, é a pior seca do mundo que você enxerga. O cenário que se monta depois de uma palavra que a gente recebe de Deus, ele é sempre o contrário. Para exatamente a pessoa que recebeu decidir se quer andar por fé, e fé é ouvir a palavra de Cristo, ou se pelo que ela está vendo. A primeira escolha, se ela vai querer permanecer aqui, é essa. Então o cenário já monta. Então, por que eu digo que é o pior momento? Porque ele está com 99, ele já tem um filho com 13 anos. Você imagina, no barato, já passaram 24 anos. Como é que você acha que a coisa devia estar dentro dele? E, para piorar, Deus chega em que momento do dia? Na hora mais... Quando está a hora mais quente, o que a gente gosta de fazer? Vamos supor, está um calor daquele... É um sábado, a gente não está trabalhando. Vamos pensar assim. Está um calor daqueles de 50 graus. Como é que você fica tentando se refrescar? Mas vamos supor que você não tenha, que seja esse o caso. Você fica meio abatido, o calor deixa como você, mole, preguiçoso, não é assim? A gente fica meio que tem aquela preguiça mesmo, né? A gente fica para baixo, não é assim? Imagina, meio rabugento, às vezes com o humor não fica legal, não é assim? Imagina, quando alguém vem te visitar que está maneiro, que você está bem, né? Deva chegou lá, pô, Deva, legal e tal, pá, sei que, chega aí. Agora, se o Deva vai lá em casa num momento que eu não queria ver ele de jeito nenhum, como é que eu vou lidar com isso? Será que eu vou receber ele no mesmo sorriso? Fala, Deva, aqui, o que houve? Não é assim? Ué, mas é assim que a gente faz, não é assim que a gente faz? A gente não tem como você fingir. Você, na hora que abre o portão ali, você vai transparecer para a pessoa, né, se você realmente quer recebê-la ou não, se é um momento assim, né? Então, o Senhor veio visitar Abraão aos 99 anos de idade, num dia super quente, no pior momento do dia. E como Abraão recebe o Senhor? De uma forma sublime, né? Ele diz assim, ele estava até sentado, né? Diz que
Abrão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé a pouca distância. Quando ele bateu o olho, os 3 não estavam muito longe. Então a reação é imediata, né? Você vai reagir com o que você tem dentro mesmo, não é assim? Quando os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu, encontrou eles e se curvou até o chão. Então olha só que interessante, ele viu que era Deus. 24 anos da promessa se passaram. Ele poderia estar como? Cansado, inclinado, calor, sol, chateado, aborrecido, né? Mas diz que ele olhou, viu, ele se levantou e ele correu ao encontro do Senhor. Olha que coisa interessante. Ele sabia que era o Senhor, né? Ele sabia, ele identificou, ele percebeu. Mas ele não esperou nem Deus chegar até ele. Ele foi até Deus. Olha que coisa engraçada isso. Tem horas que a gente percebe que a gente está num culto em algum momento assim, Deus vem e toma. Mas há momentos na nossa vida que é diferente, né? A gente sente alguma coisa ao longo do dia e a gente sabe que aquilo que a gente está sentindo é um convite para encontrar Ele. Não é o fim aquilo que a gente está sentindo. Sabe aquilo que a gente sente dentro, que não tem muitas palavras e que na verdade só vai concluir a hora que a gente vai até o Senhor, a hora que a gente abre a nossa boca, a hora que a gente dobra os nossos joelhos, a hora que a gente de alguma forma encontra com Ele e ali se desenrola alguma coisa, né? Então nós recebemos visitas também. Não é muito a palavra visita, né? Mas eu creio que o Senhor tem momentos constantes de comunhão conosco. Não se restringe só aos cultos, né? Mas isso depende muito do nosso coração diário. Por que Paulo, falando aos irmãos que se reuniam em Tessalônica, ele disse assim: não entristeceis o espírito, não desprezai as profecias. Porque olha que coisa interessante. Por mais que o espírito não saia, nós temos poder, não vou falar poder, né? Mas as nossas ações podem entristecer ou alegrar o Espírito Santo. A gente já parou para pensar um pouco nisso? De uma forma, assim, um pouco mais com o tempo, como a gente está fazendo aqui agora? O Espírito Santo, que é uma pessoa que mora em nós podemos entristecê-lo. A gente gosta de entristecer alguém que a gente ama? Não. Quem é que gosta de entristecer o seu pai, a sua mãe, o seu irmão? Né? Você até quando se aborrece com alguém que você não conhece muito, você não liga, né? Mas quando você se aborrece com alguém que você ama, a gente tenta até nem se aborrecer, né? Mas nós podemos entristecer o Espírito Santo. Nada que a gente faça pode fazer Deus amar a gente mais ou menos, porque Deus nos amou de tal forma que deu o seu Filho unigênito. Então Deus provou o seu amor para conosco enviando seu Filho quando nós ainda éramos inimigos dele, né? Então não estamos falando do amor, não estamos falando de que vamos impressionar Deus, caramba, eu estou impressionado contigo. Não. Isso é carne, né? Mas nós podemos o quê? Alegrar ou entristecer como filho. Isso é um fato, né? E nós sabemos as coisas que entristecem o Senhor e também sabemos as coisas que alegram. Não é assim? O que vocês acham que dificulta a gente no dia a dia, em vez da gente alegrar, a gente entristecer? O que os irmãos pensam?
mas a nossa natureza é um pouco, a nossa natureza é um pouco genérico, para a gente poder identificar e ajudar nosso próprio coração, né? Vamos pensar então no que a gente vê, que é mais fácil, né? Você acha que o marido gosta de entristecer a esposa, ou a esposa gosta de entristecer o marido? Não. Vamos partir desse princípio, um casal que se ama? Não. Mas por que um entristece o outro? Não. Por que um entristece o outro? Porque não faz a vontade. Sempre está fazendo vontade. Um do outro. Vamos colocar quando um deixa de pensar no outro. Ou quando a pessoa passa a pensar em si. Quando há um afastamento, né, ainda que imperceptível entre os dois, por alguma situação ou pelo tempo, e uma pessoa, em vez de pensar na outra e se reaproximar, pensa em si mesmo, né? Então, por isso, Jesus deixou realmente uma orientação muito correta quando diz que aquele que quer me seguir, aquele que quer estar junto, aquele que quer me alegrar dessa forma, deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Então, alegrar ao Espírito Santo, de certa forma, vai fazer com que muitas vezes, vamos dizer assim, 100% das vezes, né, alegrar a Ele é aborrecer a minha vontade, né? Não tem muito como administrar isso no meio a meio, né? Não tem como. O que a gente tenta fazer, se a gente for muito franco e sincero? A gente tenta administrar isso. A gente tenta fazer assim: pô, Deus, eu estou aqui 90% fechadão contigo. Pá, isso aí eu aborreço e pá, e estou seguindo, mas 10% eu tento administrar a coisa para fazer o quê? A minha vontade. Isso está ligado ao que a gente falou? Rendição. Ninguém toma um copo de água com 99% de água e 1% de veneno. Mas de alguma forma nós queremos administrar isso. A gente acha que se a gente alegrar o Espírito Santo 95% das vezes e 5% não, a gente vai estar mais ou menos bem com Deus, né? A gente vai estar bem na fita, a gente vai ser um bom servo. Dando uma maquiadazinha, né? Porque até as outras pessoas vão ver: pô, mas esse cara é um servo de Deus, aí Rafael é um cara, né, pedra 90 aí e tal. E Deus está olhando o quê? Ele falou para Samuel: o coração. Ainda que uma pessoa tenha a sua limitação, Deus não está olhando para isso. Deus está olhando para quanto ele tem do coração daquela pessoa. Mas ele não pode tomar aquele coração. Aquele coração tem que ser dado. Veja bem que o primeiro mandamento, na verdade, ele não é um mandamento. Quando diz assim: ame o teu Deus com toda a tua força, né, de toda a tua alma, com toda a tua inteligência. Eu não posso chegar para o Filipinho e falar assim: Filipinho, você tem que me amar, cara. O mandamento está... Uma pessoa está dizendo que eu preciso amar a Deus, mas não é ele mesmo. Você não tem como obrigar uma pessoa a te amar. Você não tem como determinar isso. Veja bem, na verdade, em vez do mandamento, isso é um privilégio. Não é o que um verdadeiro casal diz? Eu tive o privilégio de encontrar aquela menina ali na minha vida. Não é uma coisa leve? Pô, eu tive o privilégio de viver 50 anos com aquele sujeito.
problema e tal, se todo mundo tem e tal, os arranca-rabo, não estamos falando disso. Estamos falando quando olha de uma forma maior. Então isso é um privilégio. Então, Deus não vai tomar o coração do sujeito. O sujeito precisa fazer o quê? Dar o coração. Entregar o coração. Que é o que está ligado aqui, ó. Então, se a gente pensar dessa forma, a gente vai ver que o nosso coração precisa ser conquistado. O nosso coração é como a terra prometida. Eles derrubaram 31 reis depois do Jordão e 2 antes. Não é isso? A idade de Cristo. Né? O que eles foram fazendo? Mesmo antes com Og e Bazã e depois do Jordão avançando, eles foram conquistando toda aquela terra com Josué. O nosso coração, ele é assim. Ele é conquistado na medida que a gente vai avançando na nossa caminhada cristã. Ele precisa ser conquistado. É tolice alguém que se converte aqui e acha que eu sou todo de Jesus, eu sou isso, eu sou assado e tal, né? Na verdade, ainda que ele seja propriedade exclusiva do Senhor, que o Senhor o tenha marcado, né? Que ele tenha sido batizado, que ele tenha recebido o penhor, nós estamos falando da salvação da alma. É depois do processo da libertação. Você pode arrancar o sujeito lá do Egito, tirar ele, desvincular ele. Ele não está mais debaixo de Faraó. Ele não é mais escravo do diabo. Ele não cata palha e junta tijolo. Isso é um fato, isso aconteceu, isso é um ponto na nossa vida cristã. Agora, quando ele saiu do portão do Egito, ele pisou numa areia. Ele pisou num chão que não tinha água. Ele atravessou o mar. E dali em diante, o grande problema da vida dele não vai ser o Faraó. O grande problema dele não vai ser o chicote do cara que ficava batendo nas costas dele. O grande problema dele agora, que já está liberto, veja bem, é ele mesmo. O grande problema é o seu próprio coração. Então agora, à medida que ele caminha ali, todos aqueles anos no deserto, Deus vai criando circunstâncias na sua caminhada, na sua vida cristã, para arrancar agora de dentro do coração dele aquelas coisas que foram plantadas e que o dominam. Então, a primeira parte é externa, a segunda parte é interna, né? Então, como todos nós aqui servimos ao Senhor, já, né, fomos batizados, então nós estamos aqui nessa segunda fase, como Paulo fala, desenvolver a vossa salvação. Nosso coração está avançando. E nós podemos ser um catalisador, um impulsionador do Senhor estar ganhando espaço no nosso coração, ou nós podemos ser aquele que vai reter isso aqui. Então, irmãos, isso é algo assim que é só entre Deus e cada indivíduo. Isso não dá para se julgar pelas aparências, não dá para se julgar pelas obras, não dá para, sabe, não dá para olhar o estereótipo de alguém, o rosto de alguém, não dá, né? A gente às vezes ouve certos testemunhos que nos impactam tremendamente. E às vezes por isso, e por isso, naquele dia a gente vai acabar tendo grandes o quê? Surpresas. Não é assim? Vamos ser surpreendidos. A gente vai ser surpreendido porque a gente pensa de um jeito e algumas coisas vão acontecer de outro. Não é assim? Então eu lembro de um testemunho de um irmão que teve um sonho, né? Nesse sonho, ele
se chegava à presença do Senhor e ele tinha alguns questionamentos com Deus na sua vida cristã, estava em algumas batalhas interiores, né? Estava sendo quebrado por Deus, estava sendo lapidado por Deus, e nesse sonho o Senhor fala com ele uma coisa interessante. O Senhor dá uma visão para ele, né? Como ele estivesse no sonho lá, dá uma visão dele na terra e diz assim: Rick é o nome dele, né? Descendência, esqueci agora a nacionalidade dele. Ele fala assim: Rick, quem você acha que me ama mais? E aí tinha um rapaz com uma Bíblia andando alegre, cantando, indo para a escola dominical, um estudo bíblico que seja, né? O relato dele. E ele olhou, né? Acompanhou aquilo, e depois Deus fala assim: agora eu vou te mostrar um segundo quadro. E mostra um mendigo na rua, todo sujo, e passa um gato na calçada, o mendigo vai dar um bicão no gato e segura o pé. E ele riu e falou assim: Senhor, é claro, né? É claro que é o teu servo que está indo louvar o teu nome e glorificar o teu nome. E aí Deus falou com ele: não, Rick, eu não vejo como você vê. Aí ele puxa a história. Fala assim: esse rapaz que está indo lá no estudo bíblico, ele nasceu no lar de pais cristãos. Ele recebeu a sua palavra desde a infância, a minha palavra. E eu depositei porções sobre ele que ele nunca multiplicou. Que ele nunca avançou nada além daquilo que ele recebeu. Enquanto aquele outro rapaz que você viu na rua, que tinha todos os motivos para chutar aquele gato, e não o chutou, ele recebeu um folheto. Ele naquele folheto creu no meu nome, sem me ver, sem motivos. E ele creu e começou a pregar para os outros mendigos na rua, de que Jesus Cristo é Deus, é a verdade. Outros Rick creram, e numa noite de inverno, quando um deles estava com muito frio, ele abraçou aquele mendigo para que ele não morresse, e ele morreu de frio. Confesso a você, Rick, que todo o céu já estava nos aguardando a sua entrada, porque estávamos ansiosos em estreitar essa comunhão. E aí, quando ele acorda do sonho, ele toma aquele baque e percebe que a maneira que ele vê as coisas, a maneira como ele monta os cenários, a maneira como ele julga as pessoas, a maneira como ele enquadra ou rotula as questões da vida, não são da forma que Deus vê. Olha só, né? É algo que é mais profundo, está lá no coração, né? Então, ainda que alguém possa aparentemente, em todo um estereótipo, isso não significa que essa pessoa é 100% rendida e entrega a ele, né? Bem, Abraão corre até o Senhor. E quando ele corre, interessante que quem cuida de Abraão é Deus. Mas nesse momento é como Abraão recebesse o privilégio de poder cuidar do Senhor. Já viu que coisa doida isso? Porque normalmente nós queremos ser o quê? Só cuidado por Deus. Que Deus cuide da gente, que Deus faça tudo para a gente. Mas olha só, há um momento agora onde Abraão recebe a oportunidade de cuidar do Senhor. Eu acho que são momentos assim ímpares na nossa vida que passam como um presente e às vezes a gente não percebe. É como o Cirineu que está voltando do trabalho dele lá, tranquilinho, não tem aparentemente nada com nada, e de repente ele se defronta com o quê? Com o Filho de Deus carregando a cruz. E o Senhor tomba, a cruz cai, e o soldado romano designa ele para levar aquela cruz. O que deve ser
no mundo espiritual, ecoando na eternidade, aquele homem pegando aquela cruz, que era a cruz do Senhor Jesus Cristo, que ele estava carregando para ser crucificado nela, e ele coopera alguns momentos carregando aquela cruz. Num dia comum, que ele estava voltando e encontrou ali aquele quadro, aquele cenário. Você imagina o privilégio. Então tem questões que são um privilégio, mas é necessário a gente ter um coração adequado para poder enxergar esses momentos da nossa vida. Então, às vezes pode ser um momento tardio, pode ser uma hora inadequada, pode ser uma surpresa, porque Deus não falou que ia visitar, ele simplesmente veio, né? E mesmo assim, o coração de Abraão estava no Senhor. Então, Abraão vê, reconhece, percebe, corre ao encontro, se curva até o chão e fala assim: permita-me que eu cuide de vocês. Então, ele volta, pede para amassar, o que ele fala? A melhor farinha. Não é qualquer farinha, a melhor farinha. Depois ele vai para o local lá dos animais, ele pessoalmente escolhe o quê? O melhor cordeiro. Ele pessoalmente escolhe o melhor cordeiro e passa para um servo preparar. E tudo isso como? Correndo. Ele está fazendo assim, ó. Não, nem tudo isso o quê? Num dia quente. Num dia quente. E a primeira coisa que ele falou aqui é que queria lavar os pés, né? Ah, também, né? Então vamos lá, ó. É a primeira coisa que ele falou. Então, vamos apagar aqui para ter algum... Então, mesmo nesse pior momento, ele vai trazer um refrigério, lavar os pés, se encurvar. Isso dá uma posição o quê? De servo, não é assim? De reverência, de servo, de... Ele não estava num lugar, ele não estava dentro do templo de Salomão para falar: ih, aqui é a casa de Deus. Não, ele não estava. Ele estava onde? Na casa dele. Na sua tenda, sentado. Mas ele percebeu que Deus estava se aproximando dele. Ele percebeu que a presença de Deus estava chegando. Como ele reagiu a essa presença, né? Isso é que é algo realmente que ensina o nosso coração, né? Ele foi pronto, correu, se encurvou, lavou os pés e cuidou, alimentou. Eles ficaram sentados debaixo de uma árvore. Ele ficou como? Em pé, debaixo da árvore, como um servo. Só que Abraão era o que? Ele era o patriarca. Ele que mandava geral ali. Todos aqueles bens, todas aquelas ovelhas, todos aqueles servos eram de quem? Dele, pô. Ele tinha muito mais que Ló. Você não está falando de um acampamentozinho com meia dúzia de coisa. Ele era o senhor daquela área ali. Tinha muitos bens. E era uma pessoa que também, você vê, se juntou naquele outro compartilhar que nós fizemos, foi lá com 318 e rebentou 5 reis. Então alguém que tinha também, né? É claro que ele sabia que era o Senhor. Mas o que impressiona é o fato da consciência de quem ele é e o posicionamento dele. Então, ainda que Deus esteja colocando ele em grandes responsabilidades, dizendo assim: Abraão, de você, cara, todas as famílias da terra vão ser benditas. Você, e começa a prometer: eu vou fazer o seu nome grande, e ainda que ele receba grandes promessas, e ainda que ele tenha recebido muita coisa de Deus, grandes riquezas,
ele continua como um servo. O coração dele não muda. Olha que coisa interessante. Ele saiu e 24 anos de história foram acontecendo, e esses 24 anos de história, ele foi caminhando em direção ao seu Deus. Veja bem aqui, né? Algumas pessoas logo, mas ele foi caminhando em direção a quem? Ao Senhor. Olha que privilégio, né? Então, em vez de eu estar preocupado dos problemas que me rodeiam, das situações, de resolver a minha vida aqui, resolver ali, não ter isso, se no lugar de tudo isso, a única preocupação que eu tivesse fosse a de permanecer na vereda da justiça. Como Davi orou: Senhor, guarda os meus pés. Né? Era a súplica dele, né? Ou a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, é impossível saber esse caminho se ele não for iluminado pela tua palavra, pela tua direção, pelo sussurrar do teu Espírito Santo todas as manhãs, tardes e noites da minha vida. Se essa palavra não chegar ao meu coração, se esse sussurro não chegar aos meus ouvidos, então não será possível eu permanecer nessa vereda. Então, ouvir a Deus, aquele que tem ouvidos, né? Lá em Apocalipse, ouça, né? O que o Espírito diz às igrejas. Então, se o meu ouvido não ouvir, não há como permanecer no caminho. É uma questão de tempo para eu encontrar alguma outra coisa que me chame a atenção. Né? E podem ter coisas aqui, como a gente não colocou coisas ruins, né? Que a gente já sabe. A gente colocou outras coisas, né, que chamam a nossa atenção. Um ministério abençoado. Ser um homem de Deus. Estamos colocando coisas que são sutis, que fazem, cara, agora o ministério agora está crescendo, agora Deus está ungindo, agora tem uma unção poderosa e tal, e isso. Eu me perdi. Na verdade, o meu viver é Cristo. Ele é a pedra angular de esquina. Ele é o alicerce do edifício. Ele é o dono da casa. Diz Hebreus, né? Porque Moisés era um servo, mas o filho é o dono da casa. Foi ele que de fato tornou esse caminho aqui possível. Ele mesmo é o caminho. Ele é a verdade e ele é a vida. Então, se eu não estiver aqui, eu não tenho vida. Eu tenho vida biológica, eu respiro, eu vou aqui, eu vou ali. Mas fora da presença, eu não tenho vida. A gente estudou isso, acho que no primeiro capítulo, lembra? Quando a gente refletiu por que a linhagem de Abel tinha números de contabilidade, por que a linhagem de Caim não tinha números. Só falava dos nomes. Depois a gente foi lá no Salmo, viu a oração de Moisés, ensina-nos a contar os nossos dias. Depois a gente viu a diferença, né, dos dias do livro de Juízes, e a gente conseguiu entender que Deus só conta os dias que nós estamos na presença dele. O que não está, ele não conta. Está morto. Quando ele fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, a gente não entende. A gente estava morto. Você faz aniversário para morto? Alguém chega e fala assim, parabéns, o cara já morreu há 10 anos? Você só conta dia para quem?
para vivo. Só se conta à medida que está na presença. Saiu da presença, está o quê? Está morto. Então, não é só uma filosofia, não é só um pensamento, não é só uma religião evangélica. É o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai se não for por meio de Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Toda a nossa sede, toda a nossa fome e o nosso olhar deve estar sobre a vida do Mestre. Ainda que nesse caminhar aqui como coletivo, estamos nos ajudando mutuamente, estamos nos encorajando mutuamente, estamos nos exortando mutuamente. Os irmãos mais anciãos, mais maduros, o Senhor levanta, vai nos apacentando, vai cuidando da nossa vida. Então existe todo um caminhar prático cristão, porque na casa de Deus há autoridade, há ordem. Mas todos, lembra Efésios 4? Todos juntos estamos caminhando para a plena varonilidade de Cristo. Não interessa que um chegue, que dois cheguem. Paulo diz, todos cheguemos juntos a essa plena estatura, a essa unidade de fé, de conhecer a Ele como Ele realmente é, sem sombra, sem ser por espelho, né? Então, essas visitações têm propósitos. Então, se Deus começar a derramar sem medida, dia após dia, aqui, irmãos, nos cultos, e derramar e abrir o céu, como vamos lidar com esse derramar? Como vamos lidar com essa presença? Com os milagres, com o poder dispensado? Vamos nos perder no próprio agir de Deus? Ou vamos entender que Deus está fazendo tudo isso para fazer com que conheçamos mais a Ele, para que nos aproximemos dEle, para que Ele vá aparelhando as nossas arestas, para que outros vejam isso e se aproximam, e para que esses que se aproximem, creiam, se convertam e passem a conhecer mais a Ele, e todos possamos chegar juntos a Ele. E aí a gente vai tratar essas coisas com naturalidade, com reverência, mas com naturalidade. Ainda que Deus levante um morto, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas agora esse morto, ele é um irmão que vai estar caminhando com a gente. Não podemos nos perder nesse milagre. Não podemos perder o nosso foco. Temos que agora pegar, vai ser agora tão irmão. Agora vamos ver o que Deus tem para falar com a gente. Vamos ver agora que degrau Deus quer que a gente suba. Vamos tentar agora receber do Senhor aonde Ele quer nos levar. Porque isso foi ontem. E hoje Ele vai ter mais. Então, uma caminhada de transformações. De receber, de conhecer a Deus. De ir crescendo. Né? Como isso é importante. Então, o nosso alvo, nossa meta não vai estar nessas coisas, né? A gente vai estar olhando mesmo para Cristo, né? Firmado mesmo nele. Bem, será que é assim que devemos esperar a segunda vinda do Senhor, como Abraão esperou? Sentado no sol quente da vida ali, da provação, mas apercebido, né? Apercebido no dia a dia dele, mais apercebido, né? Como alguém que está acordado espiritualmente. É interessante que
quando o Senhor está comendo e Abraão fica quieto para ouvir, né? Deus fala assim, eu voltarei aqui na primavera e Sara terá um filho. Se você ler mais para frente, você vê alguma visitação de Deus na primavera? Algum registro bíblico? Não, né? Você só vê o quê? Ela ficando grávida. Não é assim? Ele fala assim, eu voltarei, você vai ter um filho. Mas quando você avança a leitura, você vê assim, ela engravidou. Não vi nenhum registro de Deus vindo de novo. Olha só que interessante. Mas se ele disse, ele foi. E ele voltou e fez o que tinha que fazer. Ainda que ninguém tivesse visto ele no acampamento. Não é assim? Então assim, como Deus, irmãos, está o quê? Presente na nossa vida. Quando realmente Deus fala que vai fazer alguma coisa, quando Deus promete alguma coisa, quando Deus se compromete com algo, ainda que nós não estejamos vendo, aquilo será o quê? Feito. No capítulo 21, começa falando visitou o Senhor a Sara, quer dizer, através do nascimento. Quando fizeram o Senhor cumpriu e criaram o trono do diabo. Então, olha que coisa interessante. Então, à medida que os olhos ficam fitos aqui, isso vai se tornando o seu maior tesouro. Aonde estiver o seu coração, ali vai estar o quê? O seu tesouro. Para onde a gente mais olha, é onde a gente mais deseja. Né? É onde a nossa vida realmente está focada. Não é assim? E ainda que haja toda essa intimidade, né? Ainda que haja todo esse processo de transformação, há uma pergunta que Deus faz a Abraão e a Sara, que parece simples, mas eu não acho não. Ele pergunta assim, Abraão, por que ela riu? Há alguma coisa impossível para Deus? Os irmãos acham que há alguma coisa impossível para Deus? Acham que há alguma coisa impossível para Deus? O que vocês acham? É uma pergunta difícil para responder. Porque eles não conheciam Deus ainda como a gente conhece hoje. Né? Eu vou falar hoje. Você acha que é uma coisa impossível para Deus? Não, com certeza não. Então, essa pergunta que eu concordo contigo, mas eu tenho dificuldade de responder. Porque aqui, sentado, quarta-feira, 9 horas da noite, eu concordo contigo. Que não há nada possível para Deus. Amanhã, 8h45, no meu trabalho, o tsunami vindo sobre a minha vida, ou o telefone tocando e recebendo uma notícia, meu irmão, que pega assim, o modo como eu reajo não corresponde com essa pergunta que eu dei hoje à noite. Eu acho que é impossível para Deus. É claro que eu acho. Não tenho dúvida que eu acho. Eu estou colado com Sara, parceiro. Eu acho a mesma coisa que ela. Eu acho que há impossíveis para Deus. Esse é o meu problema. Porque a verdade diz que não há impossível para Deus. Mas esse meu coração, ainda não todo conquistado, crê que há impossível. Mas, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E agora, como é que eu lido a situação? Ninguém está vendo o que eu estou passando, meu Deus. Ninguém está percebendo, meu Deus do céu, onde é que isso vai parar? Isso são declarações que refletem o quê? Ah, impossíveis para Deus. Isso Deus não vai resolver, não é assim? Aquela fúria, aquela situação, aquela... Não, isso aí Deus não... Então, ao mesmo tempo que eu concordo com meu amado irmão, que não há impossíveis para Deus, quando eu vou para o meu dia a dia,
eu ainda me impressiono quando ele acalma a tempestade. Eu ainda me impressiono quando ele traz soluções que para mim não tinham solução. Então, acreditar que não há impossíveis para Deus também faz parte desse caminhar. O impossível de ontem que ele fez vai ser diferente amanhã. E aí a gente vai falar, puxa vida, caramba, não há impossíveis para Deus. Aí Deus nos empurra mais para próximo dele. Assim, caramba, o Senhor multiplica pão, o Senhor provê, caramba, o Senhor liberta você do espírito imundo, caramba, o Senhor dá vista ao cara que não enxergava. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque o dia que eu estava na frente de um rapaz a 15 metros de distância, né, e um irmão, eu esqueci o nome dele agora, um senhorzinho de idade e tal, que morava na Argentina, em Córdoba, ele falou assim, chamou o rapaz lá, o menino, né, falou assim, rapaz, você quer ser missionário? Como é que você vai ser missionário com essa perna desse jeito? Né? Deus já tinha mostrado a ele que a perna do rapaz não era sã, né? Até aí, tudo bem, porque, né, a gente vem também, crê que o Senhor revela, né, que o Senhor mostra, mas para essas coisas do impossível revelar, como é que isso é engraçado? Então ele sentou o menino aqui, botou o potinho aqui e botou a perna do cara. E a perna do cara era assim, ó. Uma terminava aqui, outra terminava aqui. E eu estava a 15 metros. E ele falou de uma forma muito simples, ele era um senhor muito simples, né? Ele falou assim, Senhor, cura esse menino para que ele possa entregar a sua palavra. E aí, varão, eu vi a perna do menino crescendo. E eu olhei para meu pai e falei assim, pai, tu está acreditando, pai? Pai, não é possível, eu estou vendo isso. Meu pai estava do meu lado. Pai, eu não estou acreditando no que eu estou vendo. É impossível isso. É impossível, porque a perna estava crescendo, cara. A perna estava crescendo. Aí eu vou te fazer de novo a pergunta. Há impossível para Deus? Olha só que coisa, né? Quando a gente mesmo dá fé, se impressiona com aquilo que a gente mesmo pede. Solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro, a campainha toca, e calma aí, vai orando aí, irmão, vai orando aí que eu vou abrir a porta ali, vai orando aí, irmão. Aí o cara chega lá, abre a porta e fecha a porta, meu Deus, é o fantasma de Pedro. Porque ele está orando, mas sabe que, o cara está preso, com 16 soldados em volta dele. E Tiago já morreu. Está entendendo? Ele está orando, mas a hora que Pedro aparece na porta, cara, e ele olha e fala assim, né? Então, assim, é uma pergunta difícil, né? Pelo menos eu, assim, para mim, eu acho uma pergunta difícil. E uma pergunta que o Senhor deseja colocar a resposta no nosso caminhar. Hoje, caso agora, esse mesmo milagre que você viu no passado desse ano, você reagiria assim? Nesse aspecto, não. Nesse aspecto, não. Porque já tive essa... Mas em outros, já te digo que fico mesmo. Fico, porque cada situação é uma coisa, olha só, você vê a perna de uma criança crescer, é impactante. Mas você vê uma pessoa com síndrome de Down voltar e o rosto ficar perfeito, você vai sair dessa cadeira gelada. Você está entendendo? Não é? Você não vai sair gelada? Ué? Porque você vai falar assim, meu Deus do céu, o que é isso? Cara, você vai ficar impactado igual o discípulo, rapaz. Meu Deus, que negócio é esse? Que poder é esse? Que agir é esse que acalma a tempestade? Assim que os caras ficaram, cara. Diante do poder de Deus, porque hoje Deus manda gota. No momento que a gente vive da história, pelo menos aqui brasileira, Deus manda gota. A gente está vendo de gota, irmão. Porque a hora que tem o derramar, igual está escrito aqui na igreja primitiva, não é só aquele mover. E aí, olha o que acontece. Quando essas coisas acontecem, há uma coisa no meio da igreja chamada temor. O temor é restaurado. Porque você sabe que está lidando com Deus, não tanto teórico da sua cabeça. Você sabe que esse Deus é real.
Você sabe que esse Deus levanta o morto, mas ele também faz descer a sepultura. Você sabe que esse Deus abre a madre, mas ele também fecha a madre. Você sabe que esse Deus arranca algo terrível lá dentro de uma pessoa, mas ele também é o mesmo em Apocalipse que diz o quê? Olha, eu vou prostrar ela e os seus filhos na cama para que todas as igrejas saibam que eu sou o Senhor. Então isso traz um temor a gente. A gente fala assim, caramba, meu Deus do céu. Né? E o que acontecia com as pessoas ao redor também? Isso que relata o livro de Atos. Elas viam aquele povo com simpatia, mas também com temor. Você imagina, Pedro andava, a sombra projetada dele, quando passava sobre o enfermo, ele era curado. Você já pensou nisso? Não pensou, né? Eu também não. Já pensou nisso na prática, você andando e a sombra, e aquilo não abalava Pedro, que é o mais importante. Ele foi forjado para isso. Ele não olhava para isso. Ele sabia que não era nele. Ele, a capacidade que ele tem é de negar a Jesus Cristo. Ele ouviu o galo cantar. Ele sabia quem era ele e quem era Jesus nele. Ele sabia, pastor, que ele era só barro, mas havia sido depositado dentro da vida dele um tesouro. A ponto dele falar assim, pô, parceiro, eu não tenho uma moeda aqui, ó. Eu não tenho nada. Mas o que eu tenho, que foi depositado em mim, eu te dou. Essa virtude, levanta e anda. E o que estava nele, que era de fato, entrou naquele coxo e ele andou. Mas estava nele. Foi depositado nele. Agora imagina se isso for depositado em mim do jeito que eu estou. Imagina na situação atual no cenário. Eu tirando onda com outro maluquinho ali que não dava nada por mim. Eu falando aí, parceiro, agora tu vai ver a unção descer. Agora eu vou orar aqui e tu vai ver o agir de Deus. Que vai miséria, meu irmão. Então Deus tem que fazer o quê? Deus tem que fazer o quê? Avançar, quebrar, moer, trazer a plena consciência de que eu não posso estar em mim mesmo. E só posso estar olhando para quem? Para Ele. Então não vou nem olhar se a sombra curou, não. O testemunho não é meu, é do cara que foi curado. Não sou eu que tenho que contar, olha, eu passei a sombra curou. Não, quem vai contar é ele, que fala assim, ó, eu estava ali, Deus me curou. É ele, o testemunho é dele, não é meu. Entende como é que as coisas invertem? Então, Deus não derrama vinho novo em odre velho. O que ele tem que fazer com o odre? Tornar ele um novo odre. Então olha esse processo, um novo odre para vir um vinho novo. Foi o que o Senhor falou com a gente essa semana, que Deus era inteligente, Ele vai depositar esse vinho novo. Na vida do Rafael você tem 3 furinhos aqui, 2 para lá e caindo. Primeiro ele vai fazer o quê? Reparar o odre, tornar esse odre novo, para depois fazer o quê? Depositar. Mas você imagina, né? Aonde o Senhor levou esses discípulos para preparar eles para o recebimento dessa porção. Deus, irmão, está com a jarra cheia e Ele quer encher vasos na terra. Eu creio que o desejo do coração de Deus é olhar e ver. Não posso encher. E dá. Eu creio que o coração de Deus, Ele quer, tem lá, ó, né, na visão de Zacarias lá, tem o óleo continuamente, tem o azeite. Ele quer derramar, mas precisa ter o quê? Pessoas preparadas. Pessoas, né? João Batista, que ele cresça, que eu diminua. O outro, Jeremias tinha a palavra de Deus? Tinha, mas vai ver. Quem quer estar na cisterna? Com os pés todo ferrado lá? Quem quer quase passar da faca lá pelo falso profeta? Ninguém quer essa história. Não é isso? Ninguém quer. Quem quer estar como Ezequiel?
preparando seu alimento sobre as fezes da vaca. Quem tem que dormir tantos dias de um lado e tantos dias do outro lado? Mas realmente, ele quando olhava, via o céu aberto e tinha visão de Deus. Então assim, né, a gente tem que ter essa compreensão espiritual que não é da nossa força, não é nada porque nós designamos que seja assim, é a graça de Deus, é o convite de Deus e é o esclarecimento de Deus, que a nossa parte é negar nós mesmos. A nossa parte, irmão, é se render, é desistir da gente. Essa é a nossa parte. E deixar Ele nos encher para que Ele em nós possa nos conduzir por essa vereda. Então, o grande conflito é que eu falei, não é Faraó, não é o exército, não é nada disso. Depois que a gente já foi chamado para fora, que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, agora a questão está toda aqui, né? Então, pelo horário, acho que a gente pode fechar essa primeira parte, porque não vai dar tempo da gente ler a parte do relacionamento de Abraão ali com o Senhor antes de Sodoma e Gomorra. O último versículo diz: Sara teve medo e por isso mentiu. A nossa pergunta. Ela teve medo. Pô, imagina, ela disse uma coisa, mas depois Deus pergunta para ela, é mais fácil dizer, não, eu não disse. É interessante que Deus não cria tanto problema, né? Ele disse assim, não negue. Você riu. Assuma sua condição. Você riu. Eu vejo que entrou um temor nela naquela hora. Porque ela riu e não se deu conta. Depois o Senhor... Ele era um Deus que dava lá. Agora você imagina depois que ela engravidou. Ela dormindo, você imagina ela dormindo, o neném mexendo na barriga dela, e ela lembrando assim, ele falou que viria. Meu Deus, para esse Deus não há impossível. Não é assim? E o neném mexendo, e ela estando grávida. Você imagina ela chegando para Abraão e contando essa notícia. Já parou para pensar nesses momentos assim? Fala assim, Abraão, tem um negócio para te contar. O que foi, Sara? E tal, não sei o que. Não. Fala, Sara, o que houve? Eles eram, imagina, um casal. Né? Ela, provavelmente naquela idade, talvez nem visto, mas com certeza. Já passada a idade. E de repente a barriga dela começar a crescer, você imagina ela olhar e ver assim, meu Deus, esse Deus é fiel. Meu Deus, está crescendo a minha barriga. Tem um neném. Abraão, tem um bebê na minha barriga. Você vai ser pai. Você imagina o que devia ser essa notícia e ele lembrando de todos esses momentos aqui, ó, de visitação. O que deve ter acontecido dentro deles, né? Tinha mais do que um filho ali dentro, né? Tinha um coração transformado. Tinha uma história. Tinha uma pessoa crescendo. Tinha Deus ganhando ela. Imagina, né? Então, assim, é assim com a nossa vida também, né? Então, o Senhor nos ajude a permanecer no caminho, né? O Senhor nos ajude também nesse processo de esvaziamento, de tratar, para que Ele encontre em algum momento da nossa vida a gente como um vaso preparado para receber essa realidade que Ele tem para derramar do céu. Porque são muitas coisas, né? Assim, a pessoa tem ali sendo preparada porque não é fácil lidar com essas coisas, né? Por muito menos você, às vezes, ora, uma pessoa é curada, imagina, você já tem que pedir graça a Deus, aquilo para Deus ficar lembrando que não é você. Você imagina um morto. Né?
Tem que estar igual o Jacó, marcadinho na coxa para lembrar que, meu Deus, foi o Senhor, né? Foi o Senhor que fez, né? Então, aí, de fato, a gente ser uma mulher de Deus ou homem de Deus no sentido da palavra, né? Significa o quê? Homem de Deus significa um homem que é de Deus. É só isso que significa. Um homem que pertence a Deus. Que ele não toma decisão, que ele não dá um passo, que ele não avança, que ele não faz nada sem Deus. Não significa que ele faz o mundo mudar, entendeu? Assim, no sentido, faz e cai chuva e trovão do céu. Não, ele pode orar, se essa for a vontade de Deus, e vai descer mesmo o fogo do céu. Mas não é isso que quer dizer ser homem de Deus. É ser um homem, ou uma mulher, né? Que é de Deus. Um bonequinho, mas que tem vontade. Não é um bonequinho sem vontade. Porque o bonequinho sem vontade, ele não é homem. Todo homem e toda mulher tem vontade. É como você pegasse a sua vontade e usasse para fazer a vontade dele. Não é assim? Até o próprio Filho de Deus, no Monte das Oliveiras, disse o quê? Se for possível, passa de mim esse cálice. Qual era a vontade ali dele? Passar o cálice. Senão ele não tinha orado assim, vamos ser sinceros, né? Senão ele nem oraria. Ele orou assim porque naquele momento pintava uma vontade de passar o cálice. Mas ao mesmo tempo a oração dele não termina ali. Ele fala, contudo, seja feita a tua vontade. Ou seja, existe uma vontade dentro de mim que fala para passar esse cálice. Mas existe dentro de mim uma vontade maior ainda, de fazer a tua vontade. Entendeu, Miguel? Aí ele usa a vontade dele para fazer a vontade de Deus. A nossa maior briga é o quê? A nossa vontade com a vontade de Deus. A hora que a gente nega a si mesmo, toma a nossa cruz, a gente usa a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Não é assim?